Ei, você sabe qual foi o pior ano da história do Flamengo? Não? Então fica aqui que no vídeo de hoje o Tabelinha vai te mostrar como o Flamengo perdeu 7 títulos em apenas um ano. Primeiramente, o pior ano da história do Flamengo é meio controverso, porque o Clube da Gávea já passou muitos apertos na luta contra o rebaixamento. Por exemplo, em 2001, onde se salvou na última rodada do Brasileirão, ou em 95 também, que foi o centenário do clube, e eles fizeram um primeiro turno muito ruim, mas o segundo foram um pouquinho melhor e aí conseguiram se salvar. Mas tem um ano que as coisas deram tudo errado, tanto dentro quanto fora de campo. Tudo começa em 2022, um Flamengo fortíssimo, sendo campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, fazendo uma campanha excelente, a melhor de um brasileiro na história da competição. E era óbvia a continuidade do técnico Dorival Júnior, que comandava esse time e tinha o seu contrato finalizando no fim de 2022. Mas essa obviedade era só para a torcida. Pois dia 25 de novembro de 2022, Dorival Júnior anuncia que não vai continuar no Flamengo, depois do vazamento de que a diretoria estaria negociando com o técnico do Corinthians, Vitor Pereira, que foi anunciado dia 3 de janeiro de 2023 e ali iniciaria o pior ano da história do rubro-negro. E só para contextualizar, o Vitor Pereira tinha ido bem sim no Corinthians, foi vice-campeão da Copa do Brasil e chegando nas quartas da Libertadores com um time consideravelmente bem mais fraco. Mas nas duas competições que eu citei, o Corinthians do Vitor Pereira acabou caindo exatamente para o Flamengo do Dorival Júnior, sendo um 3-0 no agregado nas quartas de finais da Libertadores, e nos pênaltis o Flamengo levou a Copa do Brasil em cima do Corinthians. Mas o pior ainda estaria por vir, porque a diretoria do Corinthians não renovou com o Vitor Pereira, porque o Vitor alegou que iria voltar para Portugal para cuidar da sua sogra, que estava muito doente. É que a sua esposa quer que você vá e você quer ficar. A minha pergunta é, quem manda na sua casa, você ou sua esposa? Porém, bola para frente, porque o Flamengo disputaria 7 taças no ano de 2023. A primeira seria contra o Palmeiras, o atual campeão do Brasileirão contra o atual campeão da Copa do Brasil, e foi um 4-3, um verdadeiro jogaço. Gol de cavadinha do Gabigol, gol de fora da área do Gabriel Menino, um golaço de calcanhar do Pedro e um gol que o Santos tirou a mão do Gabriel Menino e acabou fazendo com que o Palmeiras levasse o primeiro título do ano e se tornando o super campeão do Brasil. Mas ainda tinha muita taça para disputar, o Flamengo precisava se reerguer para continuar lutando, porque ainda haviam mais 3 pela frente. O time do Flamengo não ficou tão abalado e já seguiu para o Marrocos, onde seria disputado o tão sonhado Mundial de Clubes. O Flamengo lá conheceu o seu adversário, um velho conhecido, o Al Hilal. O Fla foi com força máxima para essa semifinal e em um jogo que os árabes abririam o placar, o Pedro empata e ainda dá esperança para o time rubro-negro, mas que não durou muito tempo. O Gerson, que foi a contratação mais cara da história do Flamengo na época, acaba cometendo um pênalti e é expulso no finalzinho do primeiro tempo, fazendo com que o Al Hilal terminasse o primeiro tempo com 2-1 no placar e um jogador a mais. Era muito difícil de reverter essa situação. Na volta do intervalo, o Flamengo até tentou. Criava boas chances, mas não conseguia converter a gol. E num contra-ataque, o Al Hilal foi letal. Fez um 3-1 e até no finalzinho o Pedro descontou. 3-2 e o Flamengo era eliminado na semifinal do Mundial de Clubes de 2023. Então, como protocolo, o Flamengo foi disputar o terceiro lugar e pelo menos isso eles ganharam. Foi 4-2 em cima do Al Ahly e assim o Vitor Pereira e o Flamengo voltariam para o Brasil com uma pressão enorme em cima do clube. Mas agora chega, era hora de mudar a chavinha, pois eles tinham pela frente a Recopa Sul-Americana.
que, com todo o respeito do mundo, é obrigação do time que ganhou a Libertadores ser campeão em cima do time que ganhou a Sula, que na época foi o Independiente del Valle, em cima do São Paulo. Assim, o Flamengo viajou lá para o Equador com muita esperança nesse título, mas tomou um vareio de bola. Tudo bem que foi 1-0 e também que lá na altitude eles são mais fortes. Mas aqui, no jogo da volta, o Flamengo empilhava a chance, foi bola na trave, era a defesaça do goleiro e o 0-0 parecia não sair do placar no jogo de volta. Até que aos 97 minutos de jogo, o Gabigol acerta um cruzamento para o Cebolinha, que domina, manda direto para a pequena área e o Arrascaeta só completa e marca. Era o empate no agregado do rubro-negro e o sonho de conseguir finalmente um título naquele ano. O jogo foi para os pênaltis e o Arrascaeta, que tinha dado a esperança do título, foi quem acabou com ele. O único jogador do Flamengo que perdeu foi o próprio uruguaio e assim os equatorianos não erraram nenhum pênalti e foram campeões da Recopa Sul-Americana em pleno Maracanã. A partir disso, a pressão na diretoria rubro-negra era imensa para demitir o técnico Vitor Pereira, porque em 2 meses o cara conseguiu ser vice em 2 títulos e nem chegar na final do Mundial, acabar ficando com o 3º lugar. A pressão era enorme, mas a diretoria deu um voto de confiança e a condição para o VP continuar no cargo era ser campeão carioca. O adversário da grande final do Campeonato Carioca era o Fluminense, que era um bom time. Ainda não tinha sido campeão da Libertadores, mas tinha praticamente os mesmos nomes: Marcelo, Germancano e todos treinados pelo Fernando Diniz. No primeiro jogo da final, o Flamengo amassou. Com 2-0, ficou até barato para o time do Fluminense e gols de Pedro e Ayrton Lucas criavam uma expectativa enorme na Gávea. Finalmente ia vir o primeiro título, mas não foi isso que aconteceu. No jogo de volta, em uma noite de gala do Marcelo, o Fluminense sapecou um 4-1 no Flamengo e era campeão carioca. O clima era insustentável na Gávea, não tinha mais como o Vitor Pereira continuar. O time não rendia o esperado, além dele ter perdido 4 taças no ano. O cara não conseguiu ganhar nem a Taça Guanabara. Fora que o Flamengo já estreou mal no comando dele na Libertadores, perdendo pro Alcas de 2-1. E no dia 11 de novembro, o Flamengo anunciava que não ficaria mais com o técnico português. Sendo assim, a diretoria do Flamengo não perdeu tempo e já começou a se movimentar no mercado em busca de um substituto para o treinador do Flamengo. E aí, 3 dias depois da demissão do VP, veio o substituto. Jorge Sampaoli, o argentino Jorge Sampaoli, era anunciado como novo técnico. Muitas expectativas em cima do novo treinador. O Flamengo estreou na mão do Sampaoli logo na Libertadores, com 2-0 convincente no Nublense, mas acabou decaindo na competição, perdendo pontos que não podia perder fora de casa e acabou ficando em segundo no seu grupo, um grupo consideravelmente fácil, né? Nem em primeiro o Fla conseguiu ficar. Mas até que nas outras competições o Fla conseguia se virar, porque ficava em segundo ou em terceiro ali no Brasileiro, tinha passado do Maringá, do Fluminense e do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, chegando à semifinal. As coisas finalmente pareciam estar andando nos trilhos. Até que acontece um caso de agressão no clube e muda tudo. Ali foi o ponto de partida para algo que estava indo bem no time carioca para começar a decair de novo totalmente. Na 17ª rodada do Brasileirão, o Flamengo foi enfrentar o Atlético Mineiro lá em Minas. Acabou vencendo o jogo de virada, mas esse não foi o foco dos jornais naquela noite. Durante o jogo, o Pablo Fernandes, preparador físico do Flamengo, chama o Pedro para aquecer, mas o atacante se recusa, alegando que faltava muito pouco tempo para terminar o jogo e não iria entrar. Assim, dentro do vestiário,
o Pablo se irrita, dá um soco na cara do Pedro, que não reage e obriga a diretoria a demitir o preparador físico. Essa é uma virada de chave muito importante na história, porque daqui pra frente o Flamengo só volta a decair novamente. 2 semanas depois do caso de agressão, viria o sorteio das oitavas de final da Libertadores e o Flamengo se deu bem. Pegou o Olímpia do Paraguai, que era o pior time dos primeiros colocados na competição. Então, o Flamengo já estava comemorando a saída para as quartas. No primeiro jogo foi 1-0, gol do Bruno Henrique. Então, o Flamengo já ia para vantagem para o Paraguai. Até que lá no Paraguai o Flamengo aumenta a vantagem. Começa o jogo e aos 8 minutos o Bruno Henrique de novo faz o gol e aumenta o placar agregado para 2-0. Era só questão de tempo para o Fla se classificar para as quartas de final. Mas não foi muito bem isso que aconteceu não. Em um apagão, com 3 gols de cabeça, o Olímpia vira o placar para 3-2 no agregado e se classifica, e o Flamengo era eliminado nas oitavas de final. O campeão da Libertadores no ano passado tinha sido eliminado nas oitavas pro pior time da fase de grupos. Era algo inacreditável que estava acontecendo. E não aparecia uma luz no fim do túnel. Tudo só piorava. Mais um vexame de 2023 e as coisas não iam bem. Depois disso, teve mais um caso de agressão dentro do time carioca. Dessa vez, num treino, o lateral Varela reclama com o Gerson de uma entrada mais forte. O meio-campista se irrita e os dois quebram o pau, sendo que o Gerson acaba quebrando o nariz do Varela, que tem que jogar vários jogos com aquela mascarazinha. E as coisas pareciam que não iam voltar ao normal. E é nesse clima gostosinho que o Flamengo vai enfrentar o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil. E dessa vez o Flamengo se deu muito bem com um verdadeiro amasso. 2-0 lá no Sul e 1-0 no Rio decretaram com verdadeira autoridade o avanço do Flamengo na final da Copa do Brasil. Era mais uma chance do Flamengo se redimir e ganhar pelo menos um título, pelo menos salvar um pouco aquele ano. Mas parecia que a bruxa estava solta mesmo, não tinha jeito. Mais um caso de agressão dentro do Flamengo. Não era possível que estava acontecendo aquilo. Dessa vez, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, estava andando no shopping tranquilo com a sua filha e algumas amiguinhas dela, até que um torcedor rubro-negro foi cobrar o dirigente pela postura do time em campo, que estava muito mal. Mas aí o clima esquentou de vez e acabou rolando uma treta entre os dois, até que em exames foi revelado que o Marcos Braz deu uma mordida na virilha do torcedor e aí era para acabar, não era possível. O dirigente mordendo torcedor, essa é a primeira vez que eu vi. É inacreditável o que acontecia nos bastidores do rubro-negro. E com todo esse contexto, o Flamengo foi enfrentar o São Paulo pela final da Copa do Brasil e o clima estava muito tenso na Gávea. No primeiro jogo, deu São Paulo no Maracanã, 1-0 com o gol do Caleri e parecia que estava tudo indo por água abaixo, mas ainda tinha uma esperança. Ainda tinha o segundo jogo lá no Morumbi. A festa estava linda, o São Paulo fez uma festa linda, seus torcedores estavam muito empolgados com a possibilidade do título. Mas quando começou o jogo, o Flamengo começou muito bem. Empilhava a chance com Pedro, com Gerson, mas não conseguia abrir o placar. Até que aos 44 minutos do primeiro tempo, no finalzinho ali, o Eric Pulgar acerta um chutaço que obriga o Rafael a defender. E a bola acerta a trave, que volta nos pés do Bruno Henrique, ele empurra a bola para as redes e o Flamengo empatava no placar agregado, abriu o placar lá no Morumbi, 1-0 e tava feliz demais. Era tudo que o time carioca precisava. Sair pro intervalo com 1-0 no placar tava bom demais. Mas numa cobrança de falta, a bola é cruzada na área, o Rossi espalma ela para fora
e o Rodrigo Nestor acerta um chute que, meu irmão, nunca mais ele acerta na vida. Ele manda um balaço pro gol e faz o 1-1, faz o empate do São Paulo e o Morumbi vai abaixo. Não teve jeito. O jogo se desenrola com chances de ambos os lados. O São Paulo tem boas chances para virar o jogo. O Flamengo também tem boas chances para tentar mais um gol, mas não teve como. O São Paulo era campeão da Copa do Brasil, arruinando ainda mais aquele ano terrível do Flamengo. E dessa vez foi pior ainda, porque o técnico do São Paulo era Dorival Júnior, o técnico que tinha sido campeão da Libertadores e da própria Copa do Brasil no ano anterior. Foi dispensado pelo Flamengo e acabava sendo campeão em cima do time rubro-negro. Era um roteiro de Hollywood mesmo. Sim, pô, agradecer a diretoria do Flamengo, né? Por ter mandado o Dorival embora, ele veio parar aqui. Assim terminou o que muitos consideram a pior temporada da história do Flamengo. Porque o time rubro-negro tinha muitas expectativas pro ano. 7 títulos para disputar e acabou ficando com 4 vices. No Carioca, na Recopa, na Supercopa e na Copa do Brasil. Além de ter ficado em 3º lugar do Mundial, apenas em 4º no Brasileirão e caindo nas 8º da Libertadores. Os caras não conseguiram ganhar nem a Taça Guanabara. Então assim, foi um ano desastroso pro rubro-negro. E é isso, rapaziada. Mas ó, na sua opinião, 2023 foi realmente a pior temporada da história do Flamengo? Se você concorda, se você discorda, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar de olho em todos. Então ó, curte o vídeo, compartilha muito, que ajuda muito no engajamento aqui do canal. Fechou? Então ó, um beijo, muito obrigado pela atenção de vocês. E é isso, rapaziada, até a próxima. Valeu!